Reta final de inverno. Veja como preservar sua imunidade neste período. Parlamento Jovem encerra mandato 2023-2024 em solenidade na Câmara. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o Jornal da Cidade, que faz um resumo das principais notícias que envolvem o Poder Legislativo e o município. E você, construa conosco este noticiário. Envie sugestões de pauta, interaja por meio das nossas redes sociais. Teve fim nesta quarta-feira o mandato 2023-2024 do Parlamento Jovem. A legislatura emplacou 5 projetos que se tornaram lei. Os vereadores jovens da legislatura 2023-2024 se despediram de suas atividades na última quarta-feira. Na ocasião, os parlamentares homenagearam personagens que contribuíram para a iniciação política enquanto estiveram na Câmara e foram homenageados pela Casa. Não foi fácil, não foi nada fácil, mas bem sabemos que valeu muito. Valeu todo o esforço de cada uma de vocês, cada um de vocês. A juventude está no desejo de aprender e renovar. É sentir verdadeiramente participante. 5 leis foram aprovadas pelos parlamentares deste mandato. Lei 9.698 de 2023, que institui o Dia do Intercambista em Sete Lagoas, sugerida pela parlamentar Ana Luísa. Lei 9.770, que institui o Dia do Escritor, de autoria de Isabelle Kathleen. Lei 9.788 de 2024, que institui a Semana Municipal da Cultura, e a Lei 9.802, também de 2024, que reconhece como de relevante interesse para o patrimônio cultural e material o Coral Dom Silvério, ambas de autoria do Bernardo Martins. E a Lei 9.723, de 2023, que institui o Dia Municipal da Conscientização ao Descarte Correto do Lixo Eletrônico, de autoria de Giovana Prates. Fazer parte do Parlamento Jovem foi uma experiência que mudou minha vida. Existe uma Giovana antes e depois do Parlamento. Aprimorou meu senso crítico, a maneira como a gente exerce a empatia. É importante a gente perceber que não existe só a gente de cidadão numa cidade. Existe toda a população e se você tem a oportunidade de fazer algo para ajudar e você pode fazer, faça. O evento contou com a participação de familiares dos jovens e representantes das escolas. Uma noite de emoções e de valorização de uma etapa que possibilitou uma nova concepção política. Essa noite foi mágica para mim, foi incrível para mim, foi a primeira vez que eu consegui subir na tribuna, sem montar o discurso, falar realmente do coração, falar as coisas que eu pensei, falar sobre tudo que eu queria demonstrar. Eu gostei porque durante todo o Parlamento Jovem nós atuamos da melhor maneira possível para agir, para ser a voz do cidadão, para ser a voz do jovem. E eu gostei que cada um de nós, 17 vereadores jovens, falamos da melhor forma possível, demonstramos da melhor forma possível, criamos melhores projetos, aperfeiçoamos. Na próxima semana é a vez dos novos vereadores receberem orientações sobre os trâmites da casa e um treinamento regimental em preparação para o novo mandato que começa no dia 28 de agosto. E dos que se despedem, fica a certeza de que o vereador jovem é uma voz popular que ecoa na esfera legislativa do poder. Bacana, né? Muito sucesso a todos eles. E a sete lagoana, Larissa Faria, está na final do reality da Record Canta Comigo. A Larissa conquistou 100 jurados do programa Canta Comigo Tim ao interpretar Quaminvu, de Giacomo Prudencini, e chegou à final da competição. A jovem já ganhou o título de cantora lírica mais jovem do Brasil, mostrando seu domínio em 5 idiomas: espanhol, italiano, francês, inglês e, claro, português. Confira agora a previsão do tempo para esta terça.
A previsão é de sol com algumas nuvens e sem possibilidades de chuva. A temperatura vai variar entre 12 e 30 graus. E atenção para a umidade relativa do ar, que se acentua, na verdade, acentua as chances de queimadas e aumenta os desconfortos, como ressecamento de pele. Por isso, beba muita água. Confira algumas manchetes dos portais de notícias da cidade. O 7 Lagoas News destaca a programação das festividades do folclore. O 7 Lagoas Notícia repercute o assassinato de um homem no bairro Alvorada. Já o Teclimídia destaca o sepultamento do apresentador Silvio Santos, que morreu no último sábado. Daqui a pouquinho a gente volta com as doenças de inverno. Como se prevenir nessa reta final? O inverno já está entrando na reta final, mas ainda é possível sentir algumas consequências desse tempinho frio, né? Veja como melhorar a imunidade e evitar incômodos e problemas de saúde neste período. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Nós estamos aqui hoje no Hospital Municipal com o Dr. Márcio Júnior, que é o gerente da UPA, que vai nos dar dicas de como manter a imunidade alta, né? Como a gente manter uma boa saúde nesse período frio, nesse inverno que está, né, bastante frio no Brasil inteiro, né, doutor? Então, primeiro, para a gente começar, eu queria que você desse realmente dicas de como prevenir, de como manter essa imunidade alta para a gente não ficar tão doente nesse período que é tão frio para a gente, assim, brasileiro. Bacana. Eu sou o Márcio, como o Gabriel me apresentou, sou pediatra. Na época do frio, a gente tem alguns cuidados específicos, como agasalhar, e que isso aí a gente já sabe desde a época dos avós, né? Não sai sem um casaco e tudo mais. Mas o principal é ter o cuidado de sempre, manter uma alimentação adequada, ingerindo frutas variadas, verduras, uma alimentação saudável para garantir uma imunidade. E, para além disso, uma atividade física constante, não só na época do frio, não alimentar bem só na época do frio, né? Melhorar a ingestão de vitamina C, que a gente sabe que previne o resfriado só na época do frio. Isso tem que ser feito durante o ano inteiro para o corpo se preparar. Uma outra questão é a hidratação, que a gente sabe que o tempo frio ele vem juntamente com uma baixa umidade do ar, o ar fica bastante seco. Então, ingerir aí para os adultos pelo menos 2 litros de água por dia e para as crianças ingerir bastante líquido, suco que gostar, um chazinho, evitando industrializados. Exatamente, e esse inverno ele vem justamente, né, nisso que você falou, né, doutor? É uma troca, assim, uma queda de temperatura muito, muito forte. A gente sai de 30 e poucos graus para 20, para até menos que 20 às vezes, né? Então, o corpo ele reage, né, quando tem essa troca assim, muito baixa da temperatura. Exatamente. Então, como a gente está com a baixa umidade do ar e essa variação importante da temperatura, então, por volta de meio-dia, a gente tem o pico de temperatura atingindo 28, 29 graus, e no período da noite, após as 5 horas da tarde, que é o horário que o sol se põe, a temperatura abaixa bruscamente. Essa variação de temperatura somada com a diferença da umidade para menos, a gente tem menos umidade no ar, menos água no ar, o nariz resseca, propiciando ressecamentos da mucosa nasal, que vai virar porta de entrada para os vírus respiratórios, que são os campeões aí de doença na época do inverno. E além né, desse problema que a gente tem no nariz, quais outras assim, doenças, quais outras questões que chegam para vocês lá no hospital ou na UPA? Como é que vocês lidam com, qual doença vocês mais lidam lá? No inverno, né, principalmente na faixa etária das crianças, questões respiratórias, pneumonia, resfriados, gripes mais intensas, sinusites, rinites, justamente por causa da aglomeração. Então, na época do frio, a gente tem a tendência a ficar em locais fechados, mais juntinho, o contato físico se aproxima mais, diferente da época do calor, que abre as janelas, atividades físicas são externas, é no pátio, é no quintal, e no frio não. No frio, a nossa tendência é ficar em lugares fechados e aglomerados. Então, propicia a propagação de vírus. E para os adultos, algumas doenças vasculares que ele já tem, ou seja, ele já tem aquela doença, no inverno ela piora. Artrites, que às vezes o paciente já tem, no inverno também piora. Então, os cuidados desses pacientes que já têm alguma doença que a gente chama de doença de base, ele já tem aquela doença antes do frio chegar, ele fazer uma revisão com o médico que já acompanha antes do frio chegar, ajustar as medicações e os cuidados a depender de cada doença aí.
É isso aí, todos os cuidados com o Dr. Márcio, que nos passou dicas valiosíssimas aqui para a gente, né, manter nossa saúde alta, nossa imunidade alta e passar esse inverno que vai até o final de setembro, né, passar bem, né, a gente não precisar tomar nenhum remédio nem ir ao hospital, né, Dr. Márcio? Exatamente. É isso aí, voltamos com você no estúdio. A tradução do reinado de Congo e Moçambique em Minas Gerais será tema de uma oficina gratuita realizada pelo Ateliê Cultural Bantucatu. A vivência percussiva, tambores de reinado, musicalidade e memória será ministrada pelos mestres de cultura popular Bruno Geraldo Pereira Batista, mestre Bruno Batista, e por Carlos Warley Vieira de Castro, o mestre Saúva. E acontecerá em 3 sábados, inclusive no dia 17. A oficina vai ocorrer no futuro Memorial Cecília Preta, antiga residência da Rainha Conga, que é preservado pelo seu filho, o artista Gustavo Gomes. A vivência vai abordar a teoria sobre a tradição popular e também uma parte prática com instrumentos de percussão. Estão disponíveis vagas para quem já tem o seu instrumento, tambores, alfaias ou que queira aprender a parte teórica. Os interessados podem se inscrever através de formulário presente nas redes sociais. As vagas para utilizar os instrumentos disponibilizados pelo Bantucatu foram preenchidas logo após o anúncio do curso. Então, reforçando, dias 17, 24 e 31 de agosto, nos horários entre 8h30 às 10h30 da manhã, no Memorial Cecília Preta, que fica no bairro de Fátima. Para mais informações, basta acessar o Instagram, @bantu_catu com K, ou entrar em contato pelo WhatsApp no 31 999 37 40 50. No próximo bloco, a equipe de handball feminina bate um papo com a nossa equipe. Não perca! Uma equipe de handball feminino daqui de Sete Lagoas bateu um papo com o repórter Gabriel Borges e você confere agora os detalhes dessa conversa. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Nós estamos em mais um episódio de Esporte nas Olimpíadas. Infelizmente as Olimpíadas acabaram, mas a gente segue falando dos esportes que o Brasil foi representado tão bem pelo Brasil. Hoje nós vamos falar do handball. Nós temos aqui a treinadora Daniele Martins e a jogadora Amanda Souza, que vai nos contar tudo dessas Olimpíadas e também trazer um cenário de Sete Lagoas de como está o esporte aqui na cidade. Primeiro eu vou conversar com a Daniele. Daniele, um prazer estar te recebendo aqui. Queria que você começasse falando para a gente como é que você viu o Brasil nessas Olimpíadas. A gente chegou nas quartas de final, infelizmente caímos, né, nas quartas de final. Mas assim, eu acho que eu pelo menos pelo que eu acompanhei, eu gostei muito da participação das meninas no handball. Começou muito bem, né, ganhou jogos importantes no começo, na fase de grupos. E ano passado foi ouro, né, no Pan-Americano. Então, assim, queria que você falasse o que você achou, o que você viu dessas meninas nessas Olimpíadas. Bom, então, é um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigado pela oportunidade. Então, o Brasil, o handball feminino, ele vem tendo uma crescente, assim, boa, né? Desde os anos 2000, que vem aparecendo bastante o handball. Já foi medalhista, né, de prata em 2012, em 2013 foi campeã mundial, seleção feminina, né? E nessas Olimpíadas começou muito bem na fase de grupos, era um grupo forte, um grupo difícil, o que o Brasil caiu, mas conseguiu classificar, vencendo a Angola. Foi um jogo difícil que a gente teve que fazer um jogo até diferente para conseguir conquistar aí a classificação para as quartas de finais. A gente perdeu para a atual campeã, que foi a Noruega. Né? Então, a Noruega venceu a nossa seleção aí. Foi um jogo difícil, é uma seleção que já vem ganhando vários títulos aí. A gente sabia que seria duro, mas as nossas meninas, elas fizeram um bom jogo, vamos dizer assim, né? E você, Amanda, tem algum ponto que você quer destacar nessas Olimpíadas? Primeiro, te agradecer também, Gabriel, por estar recebendo a gente aqui hoje. E, para mim, o clássico, a imagem, né, que o handball proporcionou é aquele clássico do espírito olímpico, que foi aquela cena onde a nossa pivô, Tamires, carrega a pivô do outro time. Então, parece que todo mundo ficou olhando, ninguém tomou uma atitude, ela foi ali jogo a jogo, mas o espírito olímpico, ele prevalece. Então, o esporte é isso, o handball é isso. E eu sou suspeita porque eu amo esse esporte. O handball, para mim, ele surge bem tardiamente, ao contrário da Daniele, né, que tem uma vida, uma base de handball. Joguei na escola, questão de educação física, mas eu conheço o handball, na verdade, quando eu me torno advogada.
Então, existe hoje um campeonato que ele chama Jogos da Advocacia Mineira. Esse campeonato acontece anualmente, é organizado pela Caixa de Assistência dos Advogados, que é uma entidade vinculada ao AB, é o braço social da OAB. E, tornando advogada, conhecendo a Caixa de Assistência, eu fui nesse campeonato e o handball era uma das opções que a gente tinha. O vôlei já estava cheio, a verdade foi essa, e a gente foi para o handball. Uma vez que a gente foi, começou a jogar, começou a treinar, me apaixonei pelo handball. E aí comecei a dedicar. Nesse cenário a gente contrata a magrela, a gente começou a treinar, enfim. Então, assim, hoje para mim, o handball ele é um hobby, ele é uma válvula de escape. E até mais do que isso. Tem semana que eu não treino, que parece que a semana não flui, sabe? Então, por mais que eu não sou uma atleta que vivo do esporte, mas hoje, para mim, o handball, na minha semana, ele é tão importante quanto dormir, vou colocar assim. Bacana, bacana. Virou uma rotina, né? Eu comecei a treinar handball desde nova. Só que, por ser um esporte pouco valorizado, a gente teve algumas dificuldades. Eu comecei a treinar aqui em Sete Lagoas e depois eu passei a jogar por Contagem em Betim, né? Porque aqui não tinha tanto apoio ao esporte. Aí eu comecei a jogar lá, joguei vários campeonatos estaduais, fora do país também, fora do estado, desculpa, no Brasil. E já ganhei títulos importantes, como o Mineiro. Joguei a Liga Nacional para uma equipe do Espírito Santo. Esse ano eu joguei o Mineiro e sou artilheira atualmente da competição. Então, sim, eu tive uma vida esportiva ativa, infelizmente com pouco apoio. Minha vontade era ter saído, participado de mais competições profissionais. Não foi possível, mas o esporte ele me trouxe coisas que eu não poderia imaginar que eu poderia ganhar. Se eu sou professora hoje em dia, se eu sou treinadora, foi através do esporte que me proporcionou isso. Então, eu tenho só que agradecer e passar adiante toda essa experiência que eu adquiri com o esporte. E aqui em Sete, a gente estava conversando antes, você falou que é treinadora, tem um time de base. Como é que você enxerga o esporte aqui na cidade? Você acha que essa nova geração vindo pode ser uma forma assim, de continuar praticando o esporte aqui? Como você vê? Estou trazendo para o esporte, tentando contribuir aí, né, para o esporte em Sete Lagoas, que às vezes a gente não vê tanto falar, não é tanto falar do handball aqui. E hoje a gente está tendo essa oportunidade de vir falar um pouco sobre. Gabriel, acho que dentro desse assunto, perdão, queria até fazer um gancho, eu vejo que o handball tem pouco apoio aqui. Então, por exemplo, além do Handlaws, que é o time que a Magrela treina, ela também é técnica do CHG, que é o time adulto aqui da cidade, e a gente organiza ainda um campeonato que chama Hand Grilado, que inclusive leva esse nome de Hand Grilado em homenagem a ela, que ela tem vários apelidos, além de Daniela, Magrela e Grilo. Eu acho que bom falar do campeonato. Grilado. E aí, qual que é a grande questão aqui na cidade? A gente tem pouco apoio. Então, por exemplo, fizemos um campeonato com diversos times do estado, inspirado um pouco no JAM, que é esse campeonato que a UAB faz. Eu falo inspirado porque a estrutura que a UAB proporciona é surreal. Então, a gente tentou fazer um campeonato diferenciado, os atletas ficaram super satisfeitos, mas a gente tem pouco apoio, pouco investimento. Hoje, por exemplo, qual que é a maior dificuldade que a gente tem? Onde treinar? A cidade tem um único ginásio, tamanho oficial, e esse ginásio, que é o tamanho oficial, ele não está à disposição. Então, é complexo nesse contexto. Então, esse espaço é muito importante para a gente ver se a gente consegue mais apoio nesse sentido. Para a gente finalizar, Daniela, eu queria que você falasse, você falou um pouco da base, mas eu fiquei um pouco mais curioso. Como que é esse trabalho? Quantas crianças você tem, assim, você treina? Hoje, inscrito, treina no ginásio, né, com o apoio da Secretaria de Esporte. Hoje, eu tenho inscrito 40 alunos, entre crianças e adolescentes. Eles começam com 8 anos, vão até 14 anos nessa turminha, porque tem uma outra turma também, né? Então, lá nesse trabalho é mais uma iniciação esportiva. A gente trabalha coordenação motora, todos os fundamentos do handball, tudo que é preciso para essa idade. Quero aproveitar para convidar, né, no nosso caso do Handlaws, para fazer parte do time, basta ser advogado ou estudante de direito. Para a gente é muito importante também começar a chamar essa galera, os estudantes, porque você só precisa, para participar desse campeonato, por exemplo, ter aquela carteira
de estagiário da UAB. Ah, Amanda, eu não tenho a carteira ainda, não tem problema. Vem treinar com a gente explica, a gente ajuda. E, como a gente falou, a gente precisa de estar sempre renovando. Muito obrigado pelo papo, foi muito bom. Acho que a gente esclareceu muito bem a questão das Olimpíadas, de Sete Lagoas também. É isso. Muito obrigado, Daniele. Muito obrigado, Amanda. Eu que agradeço a oportunidade, Gabriel. E voltamos no estúdio. No final de semana, o time alternativo do Galo empatou com o Cuiabá por 1-1. O Galo atualmente ocupa a 8ª posição na competição e está a 8 pontos do G6. O próximo compromisso é a partida contra o São Lourenço, jogo de volta da Copa Libertadores, amanhã às 9h30 da noite na Arena MRV. O Galo precisa de uma vitória simples para avançar. Já o Cruzeiro entra em campo nesta segunda-feira contra o Vitória em Salvador. O time está na 7ª posição e vai tentar entrar no G6. Para isso, precisa vencer. E na quinta-feira, o time já recebe o Boca no confronto de volta das 8ª de final da Sul-Americana. Lembrando que a Raposa perdeu a primeira partida e agora terá que vencer por 2 gols de diferença para tentar reverter a vantagem. O Jornal da Cidade termina por aqui. Obrigada pela sua companhia e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!